Muito bem, então nas últimas aulas nós praticamos orientação a objetos e praticamos também escopo de variáveis. Agora é hora de começarmos a exercitar mais ainda. Nós iremos refazer a nossa galeria, só que agora vamos fazê-la de forma orientada a objetos. Então, para essa aula, apague todo o conteúdo da aula 25 e vamos abrir o arquivo que nós trabalhamos na galeria, que foi esse último da aula 21. Vamos copiar esse HTML, vamos colá-lo na nossa aula atual. Então vamos abrir o arquivo aula21.js e vamos salvá-lo como aula 25. O arquivo aula21.css eu acredito que não seja necessário de ser atualizado. Faça referência ao arquivo 25.js no arquivo aula 25 galeria OO, mude o título condom OO. Nosso HTML basicamente não mudará mais nada além disso. Tudo que nós temos que fazer agora é trabalhar o nosso código JavaScript para que ele possa ser melhor apresentado e que seja mais reutilizável. Então vamos voltar à pasta aulas e vamos abrir o arquivo 25, que até então funciona de forma comum, conforme nós fizemos no exemplo de programação estruturada. Vamos abrir a aula 25, vamos fechar as outras aulas que não têm relacionamento com a aula atual. Então, vamos começar a trabalhar esse código. Bom, acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é criar um objeto denominado galeria, do qual vai ser responsável por manter todas as informações relativas a nossos pequenos sistemas de galerias. Feito isso, nós temos, por exemplo, a função AbreBox, que vai ser um método ao invés de uma função. This.AbreBox é igual a função. Por enquanto, vai ser assim. Feito isso, bom, eu acredito que toda galeria tem imagens, então a nossa galeria já vai começar com uma array de imagens. E serão essas imagens aqui. Muito bem. Vamos ver. Bom, eu acho que isso já seria o suficiente. Vamos fazer a nossa galeria 1. Então var G1 significa galeria 1 é igual new galeria, passando as imagens que nós criamos, a nossa lista de imagens, não é isso? Feito isso, vamos criar aqui. Você pode ou não colocar esse ponto e vírgula no final, já que é uma função. This ponto. Você pode dar qualquer nome, né? Ponto start, ponto começar. O importante é que você dê esse nome e atribua o valor de uma função. Essa função deixa só eu verificar. Sim, aqui nós vamos encapsular essas duas divs, não com a classe, porque nós ainda estamos trabalhando com JavaScript. Então é melhor que a gente trabalhe com IDs, que fica mais fácil. Content galeria. Vamos criar uma div para que ela contenha todos esses outros conteúdos. Vamos
identar o código para uma melhor prática de programação. Muito bem. Então, quando nós formos começar uma galeria, é necessário que nós recebamos o ID, né, da galeria. Desculpe. Então, a gente vai receber esse ID da galeria. Ok. Feito isso, vamos pegar esse código aqui. Vamos copiar esse código para dentro do método começar, que é o grande responsável por tudo isso. Eu vou fechar aqui. Opa, não aqui. Eu vou vir aqui em visualizar e eu vou desabilitar algumas coisas para que eu tenha um maior nível de visualização. Tá ficando muito pequeno a minha capacidade. Muito bem, agora ficou melhor. Ok. Então essa aqui é a função da galeria. Eu vou identar esse código. Então, olha só. Esse aqui é o ID da galeria em si. Ok. Nós vamos pegar no caso. Ok, deixa eu verificar. É até bem possível que nós não cheguemos nem a utilizar essa ID da galeria. Então, vamos deixar por enquanto, qualquer coisa a gente apaga. Ok. Vamos ver aqui. Muito bem. Então aqui, no lugar desse abrir box, nós agora não vamos acessar mais como abrir box. Agora nós vamos acessar como this.abribox. Por quê? Porque essa função está dentro do nosso próprio objeto. E no caso aqui desse this, ele quer abrir a imagem. Então quando ele for clicar em abrir box, é para abrir a própria imagem, não é isso? A função abrir box, ela recebe a imagem em si. Bom, pensando assim, esse this agora ele não se referencia mais à imagem em si, e sim ao objeto galeria. Então agora esse this tem que ser a própria imagem. Muito bem. Pode ser que eu tenha até errado nisso, qualquer coisa a gente volta o código. Fora isso, colocando a imagem na galeria, colocando a imagem no content da miniatura. E aqui seria o certo colocando o content na galeria. Aqui é nosso pequeno botãozinho de fechar. Esse botão de fechar você poderia muito bem colocar ele aqui dentro. Ou você, caso fosse um pouco mais detalhista, poderia criar, né, this botão ou this get botão igual uma função para simplesmente estar fechando aí. Depende aí, né, de como você prefere estar trabalhando. Aí você chamaria aqui por this
né, e o nome da função que você criou. Colocaria aí botão de fechar, qualquer outro nome. Acredito que no final eu não vou estar nem utilizando essa galeria não, então vou apagar. Vamos ver como é que a gente ficou até agora. New galeria G1 ponto começar. Já passei minhas imagens, né? Vamos ver então o que eu tenho aqui. Um erro, o que eu vou ter? Ok. Então recebemos um erro aqui, não foi isso? Informando que abrir box não é uma função. Vamos ver então o que está acontecendo aqui. Sendo que nós fizemos aqui. Porém, de qualquer forma, ele está reconhecendo que na linha 27 abrir box não é uma função, não pode ser acessada. E a questão que aqui está certo esse this. A questão é que aqui, olha só, this não pode ser referenciado como o objeto galeria em si. Nesse caso, this vai ser o evento com clique da imagem. Então ele foi sobrescrito. Vamos experimentar então utilizar apenas abrir box e ver o que acontece. Isso mesmo, a gente não consegue. Era uma coisa que eu já previa que acontecesse. Você tem esse pequeno problema aí com a orientação de objetos no JavaScript, em que às vezes você acessa funções, né? Eventos aqui, por exemplo, onClick, e aí o this, que é do objeto, acaba sendo sobrescrito pelo evento que você está acessando, ok? Bom, para estar resolvendo isso aí, a gente pode estar fazendo de algumas formas, ok? Dentre elas, a primeira, né, uma mais clara assim, que eu já vim logo te mostrar, é a seguinte: você poderia estar criando uma variável, abrir box, certo? E aí, na verdade, uma variável abrir box dizendo que ela é igual a this ponto abrir box. Isso seria como uma prototipação, ou seja, aqui a gente estaria criando uma variável abrir box. Essa variável abrir box não tem nada a ver com essa aqui. Essa variável ela não é um atributo da classe, ela é uma variável comum que está aqui dentro para trabalhar. E ela está recebendo todo o valor de abrir box. No caso, você não deve executar, você não deve usar os parênteses, porque você está querendo receber a função em si e não querendo que ela seja executada. Dessa forma, agora o abrir box aqui vai funcionar. Vamos ver se a gente vai ter mais algum erro referente. E olha só, realmente funcionou. Esse exemplo aqui ele vai trazer pra gente uma série aí de fatos interessantes aí que vão estar aumentando para você o seu conhecimento. Então, e no final das contas, qual foi a grande vantagem de estar utilizando a orientação a objetos? Talvez você tenha até percebido que não mudou muita coisa, a não ser o fato de eu estar utilizando essa função. Bom, a primeira grande sacada. Essa função aqui, pessoal, ela é independente do código que você quiser utilizar. Contanto que você crie a galeria com o ID, que isso poderia até ser facilmente modificado, né? Porque aqui a gente fez predefinido, né? Que o ID do botão fechar seria fechar e que a galeria deveria ter a classe galeria. Na verdade o ID galeria, mas você poderia muito bem, né, no lugar de começar aqui, colocar o ID da galeria, né? Pedir o ID da galeria. E no lugar do botão fechar, você poderia pedir o ID do botão. E aí, a grande sacada disso
é que não importa onde você esteja, você vai chamar esse código. Então, interessante seria que você criasse um arquivo JavaScript simplesmente para guardar a classe galeria, salvasse ele como galeria, por exemplo. E aí, onde você estivesse, você simplesmente chamaria ele e criaria esse pequeno código, setando as imagens, o array de imagens, instanciando a nova galeria e começando ela. E assim, você teria uma galeria de imagens com esse padrão de qualidade, né, com apenas alguns cliques. Então perceba que essa é a vantagem da orientação a objetos, é você conseguir abstrair as funções. Olha só, com tanto no final, a sensação que você tem é que você fez uma galeria dessas aqui com esse código aqui, um pouco mais, né? Na verdade, com exatamente 7 linhas, quando na verdade você está utilizando todo esse código que está aqui por trás, porém que fica de maneira transparente. Você nem sequer se chega a lembrar que você utiliza esse código, a não ser no momento que você instancia a classe. Então essa que é a tarefa da orientação a objetos na vida do programador, é fazer com que tudo para ele pareça de forma natural, para que não martirize o programador, né, a pensar como uma máquina, que faça ele pensar como um ser humano pensaria para resolver um problema na vida real. Ok? Então essa foi a videoaula de hoje, espero que você tenha gostado e continuamos no próximo vídeo.